Para você que acompanha a programação da TV Todo Dia, eu trago as informações do esporte. Vamos deixar vocês muito bem informados a partir de agora. Temos resultados do Brasileirão, notícias aqui da nossa região, da Inter de Limeira, Copa Paulista, que envolve Portuguesa, Votuporanguense e demais clubes aqui do nosso estado de São Paulo. Bom, a gente começa com as informações da Inter de Limeira rapidamente. Nesta terça-feira, às 19h30, terá uma eleição do Conselho Deliberativo na Inter de Limeira. É só uma aclamação, porque apenas uma chapa foi registrada para essa eleição do Conselho Deliberativo, não do Executivo, do Conselho Deliberativo. Para o Conselho, o presidente da chapa é o Paulo Scavariello Júnior, né? O Liminha, ele que é o atual presidente do Conselho, apenas haverá uma mudança na vice-presidência. Será a mudança, sai Adriano Carneiro, entra o advogado Daniel Gulo, tá? Castro Mello. Então, ele será o vice-presidente do Conselho. O secretário, Maicon Alexandre Napoli, e depois também temos o Conselho Fiscal. Só apenas uma chapa se registrou, então por isso que nessa terça-feira, às 7h30 da noite, no estádio do Limeirão, teremos a aclamação. Para a diretoria executiva, de fato, as eleições serão ali na segunda semana de outubro e deve também ser por aclamação, né? Esse final de semana a nossa equipe conversou com pessoas ligadas à Inter de Limeira e pudemos ter a confirmação de que o Danilo Rodrigues Maluf, perdão, ele vai continuar como presidente, vai ter essa reeleição dele de forma aclamada também, porque não vai ter outra chapa concorrendo à diretoria executiva. E a novidade é que não mais apenas vice-presidente, mas sim agora 3 vice-presidentes. O Danilo Maluf será o presidente, o vice-presidente, o primeiro, continua o Ademir Matos, e outros 2 nomes já foram confirmados e a gente vai trazer aqui nas próximas edições para vocês. Não teremos novidades em outros aspectos. Diretoria financeira continua com Flávio Canassa, entre outros diretores da Inter de Limeira. Sim, obviamente, que essa chapa for eleita, a gente traz todos os nomes aqui com mais detalhes, tá certo? Então, as eleições se aproximam na Inter de Limeira para definir o futuro para o Paulistão do ano que vem. A gente fala agora de Copa Paulista. A Portuguesa saiu na frente ao derrotar a Votuporanguense por 1-0 no estádio do Canindé. A gente viu o gol agora da Portuguesa e o gol foi marcado novamente, né, pelo seu camisa 10, né? O Carlos Henrique recebeu o cruzamento pela direita, dominou dentro da área e deu passe na medida para o Cristiano, que dominou e estou forte para marcar o gol. A partida decisiva entre os dois times será no próximo sábado, às 18 horas, no estádio Plínio Marim, em Votuporanga. Já outro jogo da semifinal entre União São João e Monte Azul ficaram no 0-0 no estádio Hermínio Meto, aqui em Araras. Os mandantes jogaram com um jogador a mais a partir dos 35 minutos do segundo tempo, após a expulsão do zagueiro Thiago, mas não conseguiram aproveitar esse número a mais. Com o cenário totalmente aberto, os dois times voltam a se enfrentar também no próximo sábado, às 15 horas, no estádio Otacília Patrício Arroio, em Monte Azul Paulista. Quem passar vai à final e aí tem aquela decisão mágica, né? O campeão escolhe a vaga entre Copa do Brasil ou Série D do Campeonato Brasileiro. E obviamente, né, que os jogos, né, esses jogos da semifinal e a final contarão com o VAR, né? Estão contando com o VAR desde as quartas de final. Bom, a gente traz aqui agora as informações com relação à rodada do Campeonato Brasileiro. Teve alguns jogos e já teve treinador que caiu, viu? Treinador que caiu, informações quentíssimas aí. O Fernando Seabra não é mais técnico do Cruzeiro após o empate contra o Cuiabá. Um resultado xoxo para a equipe do Cruzeiro, que estava numa ascensão e de repente começou uma queda brusca. E aí foi por isso, né, da demissão do técnico Fernando Seabra. A rodada do Brasileirão começou no sábado com a vitória do Corinthians por 3-0 contra o Atlético Goianiense. Contou com a estreia do Memphis Depay. Ele entrou no segundo tempo, deu 2 chutes no gol, participou bastante, se movimentou bastante. Foi mais ali para pegar ritmo. Ele já está sem jogar há algum tempo, desde a Eurocopa, ou seja, pelo menos 2 meses ali sem jogar. O Vitória venceu o Juventude por 1-0, isso fez com que
o Corinthians ainda permanecesse na zona do rebaixamento. O Fluminense perdeu em casa para o líder Botafogo, que aumentou suas chances de ser campeão, agora com 3 pontos de vantagem do Palmeiras. Botafogo chega a 56% de chance de ser campeão. O Fortaleza goleou na rodada 4-1 contra o Bahia. No domingo tivemos o fechamento da rodada. Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 3-0. Jogando no Mané Garrincha, o Vasco perdeu para o Palmeiras por 1-0. Foi o jogo que mais teve público até o momento na temporada. Mais de 60 mil torcedores, uma renda de 7 milhões e 400 mil reais. Também foi uma das maiores rendas aí do Campeonato Brasileiro. No Arena do Grêmio, e no Rio Grande do Sul, depois da volta, reforma do gramado, o Grêmio venceu o Flamengo por 3-2. E as coisas já estão boas para o Ninho do Urubu, não, lá no Flamengo, viu? O técnico Tite está sendo bastante criticado após a derrota. Algumas pichações nos muros do CT do Flamengo foram feitos por torcedores. Eles cobram uma melhora do time, afinal de contas perdeu também na Libertadores e se complicou. O São Paulo foi outro mandante que também perdeu. 3-1 para o Internacional de Porto Alegre, jogando no Morumbis. O Cuiabá ficou no 0-0 contra o Cruzeiro, e isso acabou custando a permanência do técnico Fernando Seabra, e a gente encerra essa rodada do Brasileirão com outro 0-0. O placar Oxo, como a gente gosta de dizer, Criciúma 0, Atlético Paranaense também 0. Botafogo é líder com 56 pontos, o Palmeiras é o vice-líder com 53, seguido de Fortaleza com 52 e o Flamengo tem 45. Na zona do rebaixamento, o Corinthians é o primeiro time, 28 pontos, o Fluminense está na 18ª posição, assim como o Cuiabá tem 23 pontos e o Atlético Goianiense é o lanterninha com apenas 18 pontos conquistados. Essas foram as principais informações de esporte para quem acompanhou a programação da TV Todo Dia.